Os 7 pecados capitais. Eles existem em cada um de nós. Esses pecados são fatais. Eles têm um efeito gravemente destruidor na vida espiritual de uma pessoa. Luxúria, inveja, gula, preguiça, avareza, ira e soberba. De acordo com a teologia cristã, pecar é simplesmente pensar nesses pecados capitais. A Bíblia diz que o resultado do pecado é a morte. Cada um desses pecados tem uma história secreta revelando como se tornaram capitais. Os 7 pecados capitais tiveram um enorme impacto na história, na sociedade e em nossas almas. Você não pode transgredir a lei moral de Deus sem que alguém pague um preço terrível por isso. E o mais insidioso dos pecados mortais é a preguiça. Os 7 pecados capitais não aparecem na Bíblia. Apareceram 3 séculos depois que o Novo Testamento foi escrito. Por volta do ano 375, um monge cristão chamado Evagrius Ponticus fugiu de Constantinopla para um monastério no Egito. Ali, ele compilou uma lista de tentações que pensou serem as mais perigosas para a alma humana. Ele acreditava haver 8 terríveis tentações. A preguiça não estava listada como tentação mortal. Estava listada como 2 tentações. Evagrius chamou uma delas de assídia, palavra que pode melhor ser traduzida por apatia. A outra tentação mortal era a tristícia, traduzida como tristeza. Evagrius sentiu que tanto apatia quanto tristeza levariam ao inexorável abismo do inferno. No ano 590, o Papa Gregório o Grande reexaminou a lista de Evagrius. Ele a encolheu para 7, combinando a assídia e a tristícia no único pecado da preguiça. Às vezes, a preguiça é vista como um pecado improvável. Você vê a preguiça na lista e se pergunta, será? Será que a preguiça pode realmente ser mortal? Parece errado. Mas os antigos sabiam que a preguiça era o mais insidioso dos pecados mortais, doce como o mel e corrosivo como o ácido. A preguiça deve ser o mais mortal dos pecados. Há um sentido de autopiedade, sentido de pesar, de atitude letárgica, porque a pessoa se acha infeliz. É a preguiça que permite que a pobreza e a injustiça existam pelo mundo afora e que impede que se levante a voz para protestar contra essa situação. A preguiça é definida como aversão ao trabalho ou ao esforço. Com o tempo, o sentido evoluiu para inatividade ou indolência. Alguns dos primeiros escritos sobre a preguiça podem ser vistos no Velho Testamento ou Bíblia judaica. O livro denuncia repetidamente a vagabundagem e o ócio. Nos Provérbios, a Escritura diz que quem negligencia seu trabalho se aproxima muito de quem destrói. Atribui-se o livro dos Provérbios ao rei Salomão de Israel, que viveu no século X a.C. Salomão era tido como o mais sábio dos reis e seus bem-pensados ensinamentos foram coletados em vários livros da Bíblia. Suas lições mais importantes eram o valor do trabalho árduo e os males da preguiça. Está claro que há uma forte ética do trabalho na cultura hebraica.
aprendemos que se não formos ambiciosos e trabalhadores o suficiente na vida, as formigas vão nos ensinar. Salomão escreve no livro dos Provérbios: vá às formigas, você, indolente, e as observe. Sem supervisão nem comando, elas provêm alimento no verão e acumulam alimento nas colheitas. Essa pequena criatura só trabalha e trabalha a vida inteira. E essa afirmação sobre a formiga é usada até hoje para encorajar a perseverança, para enfatizar o sentido de trabalhar para realizar algo. Em uma sociedade agrícola como a da antiga Israel, uma recusa ao trabalho podia literalmente levar à fome. O pecado da preguiça não só destrói sua alma, mas também pode matar você e sua família. Essa era a mensagem dos Provérbios de Salomão. No ano 390, filósofos e profetas gregos apregoavam as virtudes do trabalho árduo. Mas uma voz se fez ouvir na antiga Atenas que dizia que o pecado da preguiça não era um defeito, mas uma virtude. Seu nome era Diógenes. Ele vivia em Atenas e enquanto filósofos como Platão e Aristóteles pregavam uma ética do trabalho, Diógenes propunha as virtudes da preguiça. Ele não trabalhava, ele perambulava, pedia esmolas, mas fazia afirmações sempre inteligentes. Diógenes se orgulhava de ser sem teto e vivia em um tonel na rua. Denunciava a cultura de acumulação de bens e pregava as virtudes da simplicidade. Ele dizia: para que trabalhar? Para que ter uma carreira? Para que dedicar tanto tempo só para acumular riquezas que são passageiras? Ou por prazeres fugazes? E Diógenes perguntava: por que simplesmente não aproveitar o momento e viver na simplicidade? Dizem que Alexandre o Grande, impressionado pela humildade e sabedoria de Diógenes, procurou por ele nas ruas de Atenas. Alexandre disse a ele: peça qualquer coisa e eu a darei a você. Diógenes respondeu: peço que fique de lado, você está tapando o sol. Alexandre saiu dali mais sábio. Ele tinha tudo e Diógenes não tinha nada. Mas quem era mais feliz? Trezentos anos depois, o Novo Testamento foi escrito e Jesus usava frases curiosamente similares. Jesus pregava a simplicidade. Ele dizia: olhai as aves do céu. Elas não semeiam e não colhem, mas meu Pai as alimenta. Mas nem todos os seguidores de Jesus achavam isso. O apóstolo Paulo condenou o pecado da preguiça dizendo: fique longe de todo irmão preguiçoso. Se um homem não trabalhar, ele não deve comer. Na civilização ocidental, as virtudes do trabalho árduo se tornaram um tema dominante. E o pecado da preguiça foi considerado mortal. No ano 375, achava-se que a preguiça era uma das maiores transgressões contra Deus, e Evagrios Pônticos dividiu a preguiça em dois pecados. Ao primeiro, ele chamou assídia. Como se define a assídia? Pode-se dizer que é uma forma assustadora de apatia espiritual que acaba com a motivação. A assídia é mortal porque você fica indiferente. Você não tenta, você vira uma pessoa vazia. A assídia era considerada como um pecado primário pelos monges. Um deles escreveu: a assídia é peculiar a muitos eremitas. Deixa o monge com horror do lugar onde está, com repulsa por sua cela, e o torna desdenhoso dos irmãos que vivem com ele. Da mesma forma,
ele fica indolente e apático face ao trabalho que deve ser feito. A assídia define melhor complacência e apatia do que o moderno termo preguiça. Acho que o conceito de assídia é que você fica incapaz de se importar com qualquer coisa, mesmo sabendo que deve se importar ou querendo se importar. Já ouvi falar do termo morfina espiritual. E se você já tomou morfina no hospital, sabe que a dor está aí, mas amortecida, e você não se importa mais com ela. A assídia é assim com a vida. Para Evagrius, a outra tentação maligna contida na preguiça era a tristícia, que se traduz por tristeza. Evagrius era de opinião que a tristeza era uma sensação devastadora. E o que torna a tristeza particularmente mortal é que ela danifica você. E quando você está danificado, as pessoas próximas de você são vitimadas como danos colaterais. A tristícia é mais bem interpretada por desespero, e isso é considerado um pecado por muitas religiões. O maior pecado era o desespero, porque desespero é a antítese da fé. Se há um Deus que cuida do mundo, uma pessoa nunca deveria se desesperar. Quando os primeiros monges falavam do desespero como pecado, falavam dele em relação a viver a vida para a qual Deus os chamou. Desesperar-se era dar as costas à vida para a qual Deus chamou você. Acho interessante a mentalidade de 1500 anos atrás. Como e por que alguém poderia achar que a tristeza é um pecado? Eu acho que isso tem a ver com a ideia de depressão. E depressão é o que as pessoas chamavam de tristeza. O pecado da preguiça tem uma longa história de se disfarçar de outras coisas e muitos acreditavam que só quem podia desmascarar a preguiça era um exorcista. Os 7 pecados capitais vêm sendo usados como guia moral pelos fiéis cristãos há mais de 1000 anos. O pecado da preguiça se caracteriza pela apatia, pela indiferença, pela indolência e pela tristeza. Mas para parte do mundo antigo, esse diagnóstico não era um pecado, mas uma doença. Em cerca de 500 a.C., os gregos acreditavam que o pecado da preguiça era, na verdade, uma doença que podia ser curada. A primeira pessoa a formular essa teoria foi Hipócrates, considerado o fundador da medicina moderna. Ele chamou esse problema de melancolia. Ele descreveu uma doença cujos sintomas eram tristeza, depressão, ansiedade, tendência ao suicídio e medo prolongado. E disse que quem sofria de melancolia tinha tendência a não se alimentar e a se isolar do mundo. Hipócrates acreditava que esses sintomas vinham de um desequilíbrio de 4 fluidos corporais que os gregos chamavam humores. Os 4 humores eram o sangue, a fleuma, a bilis negra e a bilis amarela. Bilis negra demais tornava a pessoa melancólica, indolente, entediada e introvertida. Mais tarde, os cristãos chamariam esse estado de preguiça. Curar o desequilíbrio da bilis negra requeria sangrias, vômitos e lavagens para drenar o fluido do corpo. O processo era penoso, portanto muito dissuasivo do pecado da preguiça. Por volta do ano 200, os romanos dominavam o mundo e tinham um conceito um pouco diferente das causas da preguiça, segundo o grande médico Galeno. Galeno diria que a preguiça era causada pela retenção de fluidos sexuais. Ele foi o maior médico da Roma antiga e se interessava em especial pela melancolia feminina.
A cura de Galeno era ajudar as pacientes femininas a liberarem fluidos sexuais. O que aconteceu, aparentemente, é que as mulheres ficaram menos deprimidas do que antes. O mundo greco-romano achava que o pecado da preguiça nada mais era do que um sintoma somático. Era algo que combinava com o que hoje conhecemos como depressão. É muito interessante ver como as pessoas rotuladas como incorrendo no pecado da preguiça, na verdade, sofriam de doença melancólica e deve ter havido muitas confusões, porque o termo assídia integrou o vocabulário médico muito depressa, significando melancolia. Por volta do ano 400, a cristandade passou a dominar o Império Romano e o conceito do pecado da preguiça mudou. É interessante que, no mundo antigo, descrições de depressão não são acompanhadas de qualquer tipo de estigma. Mas com a introdução da cristandade, a ideia de depressão como forma do pecado de assídia ganhou importância. Quando Evagrius listou a preguiça como 2 pecados, assídia e tristícia, mudou o modo como a sociedade via esse pecado havia séculos. Doenças mentais eram descritas como doenças da alma e, portanto, eram a marca do desagrado de Deus. E então, o pecado da depressão se tornou vergonhoso. Para a igreja medieval, durante vários séculos, o pecado da preguiça era causado por algo bem pior do que um desequilíbrio de humores. A depressão continuava a ser vista como uma invasão de demônios, como o trabalho do diabo. Havia um consenso: todas as fontes de pecado vinham de uma possessão demoníaca ou de alguma intimidade com o diabo. E a depressão era como os outros pecados, algo que podia ser causado quando o demônio tomava posse da alma da pessoa. Evagrius até ligou o pecado da assídia a um demônio específico citado na Bíblia no Salmo 91, o demônio do meio-dia. A depressão é um demônio que liquida a pessoa em plena luz do dia, que está sempre com você, que destrói a vitalidade de sua vida. Em 1589, estudar demônios tinha se tornado uma atividade cultural e demonólogos compilaram elaboradas enciclopédias de demônios. O demonólogo Peter Binsfeld escreveu que cada um dos 7 pecados capitais tinha um patrono infernal. E o demônio da preguiça, o demônio do meio-dia, se chamava Belfegor. Belfegor pode ter origem no antigo deus assírio Baal-Peor. Binsfeld escreveu que o demônio atraía os pecadores para um sentimento macabro de isolamento, desespero e insignificância. E que assim que o pecador aceitava o convite do demônio, ele passava a residir no corpo da pessoa. Isso levou à ideia de que, para ser curada, a pessoa devia exorcizar os demônios. Foi uma prática muito usada, principalmente na Idade Média. Eu sou o verdadeiro exorcista. O processo medieval de eliminar os demônios era pelo exorcismo. Judeus faziam exorcismos. E a prática ainda continua. O pastor Bob Larson combate o mal com uma guerra espiritual. Quero que vejam este símbolo. É o símbolo da sua derrota. O pastor Bob Larson combate o mal fazendo centenas de exorcismos todos os anos. Olhem aqui! Ele diz que o demônio Belfegor está vivo e ativo. Ele perdeu. Foi derrotado. Tenho que combater pessoas possuídas pelo demônio da procrastinação, que é parte do pecado da preguiça. E vejo esse demônio com muita frequência. E ele prefere o nome procrastinação à preguiça. Talvez seja só uma versão moderna do mesmo demônio, mas ele diz que o trabalho dele é garantir que a pessoa não faça nada da própria vida, que não vá a parte alguma, que não veja saída e que não realize nada. Este livro aqui em minhas mãos me diz que somos mais do que isso. Larson expulsa o demônio da preguiça através da oração.
Satã! Satã! Vai libertar meu destino! Vai libertar meu destino! Podem aplaudir e se sentar. Leituras bíblicas. Vi o Espírito nesta sala, segundo Hebreus 4:12. E confrontação com o demônio dentro dos possuídos. Alguns demônios só vão embora quando expulsos. Em nome de Jesus, solte-a e deixe-a ir. É uma prática controvertida e muitos discordam totalmente desse exorcismo literal. E vou contra você também. Contra você. Saia em nome de Cristo. Uma Bíblia, uma Bíblia. Acho que todos sabem o que quer dizer a expressão meus demônios. Quando você leva termos assim ao pé da letra, corre o risco de sofrer todo tipo de interpretações. Há pessoas psicologicamente frágeis que acreditam que realmente há demônios que se apossam delas. Isso leva a coisas muito ruins. Saia! Saia agora! Mas alguns fiéis acreditam que a depressão clínica e o pecado da assídia ou preguiça andam de mãos dadas. Fora! Sai agora! A ideia de guerra espiritual aparece muito nas Escrituras. Há um conflito espiritual e nós somos o campo de batalha. Então Satanás tira vantagem de alguém que tem uma doença, um caso clinicamente diagnosticável de depressão? Claro que tira. Ele ataca com tudo. No mundo antigo, o conceito do pecado da preguiça deixou de ser uma doença para ser um estado demoníaco. A Idade Média veria uma nova mudança quando um dos grandes escritores de então deu à preguiça seu lugar no inferno. Os 7 pecados capitais são parte vital da teologia cristã. Preguiça. E um dos pecados mais controvertidos é a preguiça. Para os antigos gregos e romanos, a preguiça era uma doença que levava à apatia, à tristeza e à depressão. Para os cristãos da Idade Média, a preguiça era um pecado, uma presença demoníaca na alma que levava direto ao inferno. Os cristãos primitivos dividiram o pecado da preguiça em 2 variantes: tristícia, ou tristeza, e assídia, ou apatia. Era pecaminoso porque gente com apatia e tristeza rejeitava a possibilidade de salvação religiosa. Uma característica é que a pessoa fica totalmente incapaz de ter qualquer prazer. Suas perspectivas são totalmente obscuras e sua vida passada foi inútil. E qualquer um que acredite nisso vai perder sua fé na chance de salvação. Em 1320, os cristãos acreditavam que quem rejeitava a salvação tinha um destino certo: o inferno e a danação eterna. E ninguém pintou melhor retrato disso do que o escritor italiano Dante Alighieri. O épico A Divina Comédia é um giro pelo inferno, pelo purgatório e pelo paraíso. Mas Dante nutria uma particular aversão pelo pecado da preguiça, porque conhecia seu poder. Em Dante, a assídia aparece como um impedimento ao amor. Quando começa a sua jornada, ele mesmo é tentado pela apatia. Dante e seu guia descem ao 4º círculo do inferno, onde se dá a punição dos preguiçosos. Quando ele entra no círculo da ira, a cena é interessante. Os irados estão em pé em um lamaçal e mordem uns aos outros, brigam. Na verdade, as pessoas com apatia estão submersas no lamaçal. Mal se pode ver alguém. Suas palavras vêm debaixo da superfície. Os pecadores preguiçosos falam com Dante e dizem: fomos amargos e tristes. Abrigávamos em nós uma nuvem lúgubre e agora somos infelizes neste lamaçal negro.
Para Dante, como para a cristandade medieval, o pecado da preguiça podia levar ao pior de todos os pecados: o suicídio. No inferno de Dante, os que se mataram são condenados ao 7º círculo infernal, o Bosque dos Suicidas. Eles não podem falar até que alguém lhes rasgue a carne e só falam quando estão sangrando. Dante conversa com uma alma de olhos vazados que lhe diz: sou alguém que não tem história, fiz uma forca à minha própria porta. Para os cristãos, cometer suicídio era assassinato. E continua a ser um pecado para muitas religiões até hoje. O suicídio é um pecado na medida em que uma pessoa é responsável por sua própria vida. A pessoa tem de estimar todas as formas de vida, a dos outros e também a dela mesma. E essa vida não pode ser jogada fora. O suicídio é um pecado para o judaísmo. É como disse o filósofo católico Chesterton: um suicida é uma sentinela que abandonou seu posto. Assume-se que temos de ficar neste mundo para preencher certas funções. Como todo ser humano é único, quando alguém comete suicídio, retira deste mundo algo insubstituível. Por essa razão, alguns teólogos insistiram em dizer que a preguiça era de longe o pior dos pecados. É o único pecado imperdoável. Imaginava-se que o suicídio fosse o ato físico resultante do desespero. Por isso, até recentemente, os suicidas não podiam ser enterrados em solo consagrado, porque se pensava que estariam, por definição, no inferno. Para Dante, o suicídio era trágico. Mas essa atitude para com o pecado da preguiça começaria a mudar com a chegada da Renascença. Em 1621, um autor chamado Robert Burton descreveu o pecado da preguiça como sendo um mal físico, mais do que um defeito moral. Ele intitulou seu livro Anatomia da Melancolia. Robert Burton, sem dúvida, é o maior escritor a tratar do tema da melancolia e da depressão, sem impor exorcismos que ele acha ridículos e sem sentido algum. Ele fala em tentar se abrir para os amigos, procurar ouvir boa música e dar boas risadas. E ele também fala em ter paciência e esperar que a fase depressiva passe. Burton diagnosticou a doença da melancolia em si próprio e atribuiu a culpa disso à astrologia. Aos 62 anos, ele fez o próprio horóscopo e acreditou saber dia e hora exatos de sua morte. E exatamente na hora prevista, Robert Burton morreu. Muitos acharam que foi suicídio. Em 1629, a colônia de Massachusetts foi formada e uma opinião diferente do pecado da preguiça começou a tomar forma. Os colonos puritanos não tinham tempo para noções românticas do pecado da preguiça. Os colonizadores da América do Norte eram extremamente críticos da depressão, vista de novo como uma manifestação do diabo, que estava por toda parte. Certamente a vida deles era bastante difícil e eles acabavam vivendo isolados uns dos outros. A depressão era quase universal nas colônias e as pessoas lutavam contra doenças, contra o sofrimento e perdas. Concordavam com o conceito do livro dos Provérbios de que muito trabalho e moderação levariam à felicidade. É desses colonizadores que nasce a chamada ética puritana do trabalho. Cotton Mather foi um pregador muito instigante. No fim do século XVII, começo do século XVIII, como outros pregadores da época, ele tinha uma visão muito limitada da depressão. De fato, a preguiça era um crime passível de punição nas colônias americanas puritanas. Mas quando a esposa de Cotton Mather desenvolveu uma grave depressão, o rígido puritano passou a ser mais tolerante com o pecado.
Em um escrito, ele pede que os amigos dos infelizes melancólicos não se cansem depressa demais de seus problemas e os ajudem com paciência. Ele separou a ideia da doença da ideia de pecado. Foi o primeiro americano a fazer isso. Neste caso, o sentido americano de inovação prevaleceu e o pecado da preguiça foi revisto com mais compaixão. Bem depressa, porém, começaram a tirar proveito desse pecado em constante mudança. Por séculos, os 7 pecados capitais guiariam a moral cristã. Todos os pecados evoluíram na história, mas nenhum como a preguiça. Na América de 1800, o pecado da preguiça era visto como uma doença, um defeito moral, até mesmo antipatriótico. Na Revolução Industrial, um grande estigma foi posto na indolência. Trabalho e economia eram as virtudes de que o capitalismo precisava, de que a economia de livre mercado precisava. A ética puritana mal admitia o descanso. Você tinha que se ocupar, trabalhar para Deus e trabalhar para seu patrão, para quem quer que fosse, para manter a América crescendo e para construir estradas de ferro. Em 1869, o Dr. George Miller Beard cunhou o termo neurastenia para os sintomas de fadiga, indolência e fracasso de realizações. A neurastenia não era reconhecida como um diagnóstico reconhecido há muitos anos, mas era tida como o resultado de excesso de trabalho. E os homens sofriam muito mais disso do que as mulheres, porque usavam mais seus cérebros. É o que diziam. E na grande tradição americana, inventores e ambulantes criaram curas para o pecado da preguiça. Havia toda espécie de tônicos estimulantes sendo vendidos em carrinhos por vendedores de poções mágicas, em meio a números de entretenimento, com banjos e danças e coisas do tipo. O início do século XX marcou o apogeu dos ambulantes de remédios, que combinavam entretenimento e venda forçada, onde o personagem principal era um tônico que prometia revigorar a vida e curar a preguiça. Pílulas de receita indígena ou de raízes dos pântanos prometiam renovar o sangue e devolver o vigor da juventude. Os ingredientes eram, em geral, secretos. O grande ingrediente era o álcool. Era isso o que fazia as pessoas acreditarem que estavam curadas de verdade, estivessem ou não. Nos anos 1920, a busca da cura do pecado da preguiça se orientou para a tecnologia com aparelhos destinados a reduzir a preguiça. A eletricidade passou a ser a grande droga. Tudo era elétrico. Cintos elétricos, comida elétrica, chapéus elétricos. Outros supostos tratamentos envolviam ondas de rádio, poderosos ímãs e até mesmo água radioativa. Mas para levantar o espírito e reduzir a indolência, nada foi mais popular do que glândulas. Nos anos 1920, uma nova geração de médicos defendia que estímulo e vigor vinham de uma fonte improvável. Ron Squad era professor em Harvard e ele inventou uma emulsão feita de testículos de cobaias e de testículos de cães misturadas. E ele injetou a mistura no próprio braço e disse que era fantástica. Isso se chamou terapia glandular e se tornou cada vez mais bizarra. Um médico francês chamado Serge Voronoff transplantou testículos de macaco em homens, prometendo que recuperariam a juventude perdida e derrotariam o pecado da preguiça. A cirurgia foi muito procurada a ponto de se tornar objeto de cultura popular. Referências a implantes de testículos de macacos apareceram em uma história de Sherlock Holmes e até em um dos filmes dos irmãos Marx.
Mas ninguém foi mais bem-sucedido do que o Dr. John Brinkley de Milford, Kansas. Brinkley não precisava de raros testículos de macacos. Ele usava o que tinha por perto, um animal bem conhecido por seu vigor: o bode. Brinkley fez sua primeira operação em 1918 e cobrou $750 para implantar testículos de bode em um fazendeiro. A operação fez tanto sucesso e Brinkley era tão bom de marketing que logo os clientes fizeram fila na frente de seu pequeno consultório. Ele abria as pessoas, colocava os testículos de bode para dentro, às vezes empurrava como se fosse alho em um assado e pronto, dependendo de quanto ele tinha bebido. Com o passar do tempo, ele fez quase 16 mil dessas operações. A operação de Brinkley se tornou nacionalmente famosa. Diziam que ela acabava com qualquer sinal do pecado da preguiça, especialmente a impotência. No fim, ele afirmava que os testículos de bode curavam 27 tipos diferentes de doenças, tudo, de enfisema até flatulência. Até que um dia, ele colocou testículos de bode em um senador do Colorado, que afirmou publicamente que se orgulhava muito de usar essas glândulas. Só que ele morreu um ano depois. A fama de Brinkley acabou chamando a atenção das autoridades médicas, que logo descobriram que ele não era nem médico, que havia centenas de queixas de que a operação não surtiu efeito e que pelo menos 42 pessoas tinham morrido na mesa de operações. Isso acabou com a moda glandular e Brinkley e outros charlatães foram afastados. Mas a busca por uma solução mágica para o pecado da preguiça continuou, muitas vezes liderada por empreendedores inescrupulosos. Recentemente, eu vi uma propaganda de pílulas chinesas feitas de pênis de crocodilo com uma receita de 2.000 anos. A internet está cheia dessas coisas. Há milhares de pequenos charlatães reunidos na internet, ou fazendo informes publicitários que passam tarde da noite e que vendem e oferecem esse mesmo tipo de coisa. Na metade do século XX, a ciência havia declarado que o pecado da preguiça não era mais controlado por demônios. Era uma doença controlável por neuroquímicos e que podia ser localizada no cérebro humano. Os 7 pecados capitais costumam ser vistos como uma bússola moral dos cristãos. Mas o pecado da preguiça sempre foi muito controvertido. A preguiça é um pecado? Ou será uma doença? O debate dura há séculos. Os peritos de hoje esperam que a ciência dê a resposta. A forma mais simples do pecado da preguiça é uma pela qual todos passamos: a procrastinação. O Dr. Timothy Pitchell fez uma série de estudos sobre procrastinação na Universidade de Carleton, em Ottawa. Os estudos revelaram que procrastinar ou postergar atividades é algo muito comum e custoso. Até 95% dos estudantes dizem que procrastinaram. Entre 15% e 20% dizem postergar atividades de modo crônico. Isso compromete a produtividade e causa vários custos aos negócios, mesmo financeiros. Procrastinar é mais complexo do que simplesmente adiar as coisas. Há indicadores específicos do comportamento procrastinador. Na pesquisa que nós fizemos no meu grupo, sempre que medimos a incerteza na hora de agir, vimos que ela se relacionava com a procrastinação. Quando as pessoas não sabem o que fazer, não fazem nada. Outro indicador da procrastinação é o perfeccionismo. Perfeccionismo mal adaptado ressalta as críticas dos outros e, na medida em que você sente as críticas dos outros, pode vir a procrastinar. Por séculos, a humanidade tenta combater o pecado da preguiça. Mas as mais recentes descobertas não se focam nas religiões ou em psicologia, mas na neurologia, na arquitetura do cérebro.
As pessoas que sofrem com o pecado da preguiça são agora consideradas vítimas de depressão clínica. E a solução não é mais orar ou exorcizar. O tratamento mais atual contra a depressão é usar inibidores de reabsorção de serotonina, que aumentam o nível de serotonina, um neurotransmissor no cérebro. Por que isso funciona contra a depressão ainda não está claro. Novos estudos usando imagens de ressonância magnética tentam solucionar os problemas da depressão pelo rastreamento de locais específicos do cérebro onde se encontra a preguiça. A doutora Ellen Mayberg, da Universidade Emory de Atlanta, começou usando ressonâncias para testes de emoções. Fizemos com que mulheres saudáveis ficassem extremamente tristes para ver mudanças no cérebro e no fluxo sanguíneo na passagem para o humor negativo. Esse exame simples nunca tinha sido feito antes e os resultados apontaram para uma área exclusiva do cérebro. De repente, vimos uma nova área do cérebro na qual nunca tínhamos nos detido. Consultamos livros e vimos que se tratava do chamado córtex do giro cíngulo subgenual anterior. Essa área do cérebro era tão pequena e obscura que muitos textos médicos se referiam a ela simplesmente por um número, área 25. Havia exemplos na literatura médica animal de que, se nós estimulássemos essa área, seriam evocados comportamentos de choro em macacos. Então a doutora Mayberg levou seu achado um passo adiante. Ela sabia que havia um grupo de pacientes depressivos para os quais remédios não funcionavam. Pessoas para quem a preguiça era mais forte do que os melhores neuroquímicos do mercado. Sua solução foi estimular cirurgicamente a área 25. O que haveria se nós colocássemos um fio metálico e estimulássemos a atividade da área 25? O melhor meio de imaginar isso é pensar em um marca-passo. As cirurgias cerebrais foram feitas com anestesia local, de modo que o paciente estava acordado, mas sem sentir o bisturi, é claro. O que notamos em muitos pacientes foi que, por um dos 4 contatos implantados, quando nós subíamos a corrente a cerca de 5 miliamperes, eles tinham, de repente, uma sensação de alívio, de leveza. Os resultados se mantiveram. Pacientes sem sucesso com o Prozac ou qualquer outro antidepressivo reportaram grande melhora da depressão depois dos implantes. A cirurgia da área 25 parece ter o efeito de exorcizar o demônio da preguiça. Seja o pecado um demônio ou uma doença, livrar-se dele muda radicalmente a vida das pessoas. Mas isso quer dizer que a ciência provou que a preguiça é um mal físico e não uma decisão moral? Isso prova que a preguiça não é pecado? Ainda não há uma solução para isso, mas claramente há uma abundância de tentações para a preguiça em nosso dia a dia. Para isso, a tecnologia é terrível, porque dizemos, sabe, eu vou ver meus e-mails. Só demora 1 minuto. Horas depois, ainda estamos nos e-mails. E essa é a tentação, por causa da gratificação, da recompensa imediata. Durante milhares de anos, o pecado da preguiça foi parte da condição humana. Diagnosticada por médicos, denunciada por líderes religiosos e mesmo valorizada por alguns filósofos. Mas se acreditarmos na tradição cristã, o simples fato de pensar em preguiça pode nos mandar para o inferno.